Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, essa semana de poucos vídeos, pós-eleição, de ressaca ainda. Bora conversar um pouquinho então, tem muita gente me mandando mensagem, eu vejo alguns vídeos aí na internet, muitos brasileiros falando que vão fugir para Portugal agora que o Lula venceu as eleições. Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso, roda essa vinheta. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então aqui de novo sobre política. Eu não vou entrar em detalhes de política aqui, pessoal. Não é o canal não fala sobre política. Mas eu acho importante a gente falar um pouquinho, até porque esse momento que a gente vive no Brasil é muito importante. Essas eleições trouxeram à tona um tipo de população, um tipo de sociedade que a gente tem no Brasil, que estava ali escondida, estava ali quietinha, mas que independente do Bolsonaro iria se revelar, ou seja, o Bolsonaro ganhou em 2018, liderando, tentando se colocar como líder, que ele não é nada de líder, é uma pessoa que não consegue liderar nada, mas tentando se colocar como líder dessa direita conservadora, dessa direita preconceituosa, retrógrada. E pessoal, isso iria acontecer independente dele, é um movimento de direita que acontece no mundo e que você começa a ver, por exemplo, no Brasil, eu li notícias recentemente de pessoas fazendo saudações nazistas, pessoas xingando outras pessoas de regiões diferentes do país, falando para escravizar, para separar o país. Então você vê assim, muito preconceito, muita xenofobia, racismo, muito preconceito contra classes minoritárias, ou seja, gays e afins. Então, pessoal, essa direita, essas pessoas já eram preconceituosas, as pessoas são preconceituosas, e isso iria se revelar independente do Bolsonaro. Se fosse outra pessoa lá, também iria acontecer a mesma coisa, entendeu? Então, acho que esse tipo de movimento veio para ficar no Brasil, essas pessoas, porque eu digo até por experiência própria, pessoal, eu tenho amigos, sei lá, posso chamar de amigos, mas pessoas próximas e até familiares que são bolsonaristas. E eu tentei me apegar há muito tempo ao Bolsonaro para justificar essas pessoas sendo desse jeito, sendo preconceituosas, postando fake news, postando coisas racistas, postando coisas xenofóbicas. Eu me agarrava muito ao Bolsonaro para tentar justificar que essas pessoas não são assim, que elas estão assim por causa do Bolsonaro. E no fundo, pessoal, não é verdade. Acho que essas pessoas, se elas se identificam com o Bolsonaro, se identificam no que ele fala, por mais absurdo que as falas dele sejam, é porque essas pessoas são, sim, no fundo ali, xenofóbicas, racistas, preconceituosas, retrógradas, enfim, os adjetivos que vocês quiserem colocar aí, não no comentário, por favor. Mas, pessoal, acho que chegou um momento que eu até nas minhas redes sociais dei uma limpada, acabei ali restringindo algumas pessoas, dando um follow em outras, porque acho que é nesse momento, pelo menos no momento que eu cheguei, assim, de cansaço político, de cansaço emocional, eu já não queria ficar vendo o tipo de posts que me desagradavam, que não vão a favor, não são as coisas que eu concordo, que eu acho que deveriam ser assim, na sociedade. Então eu acabei limpando minhas redes sociais e faço sugestão, faça o mesmo. É óbvio, isso vai te deixar mais fechado dentro de uma bolha, mas acho que nesse momento é importante você manter assim, a sua sanidade mental do que ficar brigando aí, porque já passou, já acabou, o Lula ganhou. E para deixar até muito claro, pessoal, para quem me segue nas redes sociais, aí eu posto muita coisa sobre política nas minhas redes sociais. Eu fiquei muito feliz mesmo que o Lula ganhou do Bolsonaro, mas não é porque eu sou petista. Isso é uma coisa bem interessante, até aprofundando um pouco mais aqui. Tem pessoas que quando me viam postar a favor do Lula, defendendo, né, não a favor do Lula, mas defendendo o voto contra o Bolsonaro, porque eu sempre me posicionei contra o Bolsonaro e não sim a favor do Lula, a favor do PT. Essas pessoas me criticavam, você é petista, você é esquerdista. Primeiro assim, ser esquerdista, ser direitista, o que isso tem de mal? Assim, uma pessoa pode ser de esquerda, ter boas ideias, uma pessoa pode ser de direita, ter boas ideias. Acho que só o fanatismo e o extremismo que a gente deveria evitar, mas as pessoas falam dessa maneira como se isso fosse um adjetivo ruim, uma má qualidade, o que não é por si só. E quando eu fiquei feliz aí que o Lula ganhou, não é porque eu sou lulista, pessoal, ou porque eu sou petista, muito longe disso na realidade. Para quem é mais próximo de mim, para quem me conhece,
muitas pautas que eu defendo, que eu acredito, não estão aí em conformidade com o que o PT ou com o que o Lula acredita. Então, eu só fiquei feliz, pessoal, porque, para fazer uma analogia fácil vocês entenderem, imagina que você, e vou usar futebol, porque o futebol é um assunto muito comum no Brasil, é mais fácil as pessoas entenderem. Imagina você é São Paulino, torce pro time de São Paulo, e você tem ali seus arquirrivais, você tem os seus times que são mais, vamos dizer assim, complicados quando você enfrenta, que você torce ali para ganhar e tal. Você tem o Corinthians, por exemplo, que é um super rival de São Paulo, você tem o Palmeiras, e você tem outros times também do Brasil, que apesar de se enfrentarem aí de vez em quando com o São Paulo, você não tem essa rivalidade. Então vamos usar aqui, por exemplo, o Internacional, que é um time lá da região sul. Quando você tem, por exemplo, numa grande final no campeonato, o Internacional enfrentando o Corinthians, quem que você vai enfrentar? É óbvio, pessoal, guardar as proporções aqui, mudando um pouquinho de assunto de política para futebol, só para vocês entenderem. Se você tem o Internacional contra o Corinthians, é óbvio que você, como São Paulino, vai torcer para o Internacional. Isso não quer dizer que você virou um torcedor do Internacional, isso não quer dizer que você é a favor do Internacional, nada disso. Quer dizer que você é contra o Corinthians. E é exatamente a minha posição hoje no Brasil, pessoal. Qualquer pessoa que estivesse do outro lado do Bolsonaro podia ser um Cone. Eu votaria no Cone, eu torceria pro Cone, porque o Bolsonaro vai contra tudo que eu acredito como pessoa, como ser humano, como sociedade. Assim, ele é uma pessoa que eu desprezo. Então eu fiquei muito feliz quando o Lula ganhou. E acho que a partir de agora, pessoal, independente se você votou no Lula ou não, principalmente se você votou no Lula, o seu papel é cobrar, o seu papel é se posicionar contra o governo, para cobrar que ele faça coisas a seu favor, para cobrar aquilo que ele prometeu para o povo. E não simplesmente apoiar e ficar cego, porque esse foi um dos grandes problemas do bolsonarismo. As pessoas ficaram cegas e deixaram passar tudo, tanto que vários posts agora na eleição, não vote em corrupto. Mas, pessoal, se você votou no Bolsonaro, você votou em corrupto. Então, assim, as pessoas não sabem o que falam, são fanáticas e cegas, por isso que a gente não pode ser desse jeito, beleza? Agora, entrando sim no assunto desse vídeo, pessoal, desculpa enrolar um pouquinho, mas era importante falar um pouquinho do vídeo no começo sobre isso. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu recebo muitas mensagens, vejo muitos vídeos na internet, pessoas que falavam, olha, se o Lula ganhar, eu vou sair do país, eu vou fugir. Se o Lula ganhar, se a esquerda voltar, o país vai virar um país comunista e eu vou mudar para Portugal, vou fugir para Portugal. Então, assim, pessoal, desculpa dar uma notícia aqui, ser pessoa chata, mas Portugal é um país socialista. Me desculpe, então, se você está pensando em fugir do Lula, vindo para Portugal, talvez não seja uma boa ideia, assim, pesquise um pouquinho outro país, veja aí um país mais voltado para as posições que você quer, porque se você for literalmente sair do país que você acha que vai virar comunista, que não é o caso, o Brasil não vai virar comunista, para um país que você considera melhor, você está vindo para o lugar errado. Portugal é um país socialista, inclusive, para quem não sabe, pessoal, Portugal tem aí muitas pautas, muitas leis progressistas que essas pessoas que defendem o bolsonarismo não concordam. Então, por exemplo, o aborto é liberado, o Portugal é um país a favor das drogas, então as drogas são liberadas e é muito comum você ver, inclusive, nas praças, principais praças, e até saindo de Trindade, ali, que é a principal estação aqui do Porto, é muito comum você ver pessoas fumando maconha. Novos, velhos, homens, mulheres, enrolando ali o beckzinho, fumando, e tranquilamente, polícia passando do lado. Então, assim, esses tipos de pautas, pessoal, se você não é a favor, talvez você deveria considerar de novo se Portugal é um país para você se mudar ou não, tá? Então, assim, fica a dica. Você que quer se mudar para Portugal, pesquisa bem o tipo de país que você está chegando. Isso é uma ideia também, pessoal. Muita gente acha que Portugal, por estar na Europa, por si só já nossa, é muito bom morar lá, porque você vai chegar e vai ter melhor qualidade, vai ter educação top. Pessoal, Portugal tem sim muitas qualidades. Eu super recomendo você mudar para cá. Inclusive, o canal está aqui para isso, para ajudar esse tipo de pessoas que querem se mudar para Portugal, para dar mais esse tipo de informação. Mas eu nunca minto, pessoal, eu não escondo de vocês a realidade. E outra, eu falo a minha realidade, eu sempre falo para vocês, vá atrás de outras, tem outras realidades, tem outras pessoas que moram aqui, outros brasileiros que têm uma visão diferente do país, tá? Inclusive, você que não sabe, eu vou fazer um vídeo
falando um pouquinho, tem uma coisa acontecendo aqui com brasileiros muito chata, pessoal, que são brasileiros que ajudam outros brasileiros a se mudarem para Portugal, eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Eu vou alertar vocês em outro vídeo, não nesse, mas fica ligado, se inscreve aí no canal para você não perder, que vai ser um vídeo bem importante para você, tá? Mas voltando aqui no assunto, pessoal, eu costumo falar para vocês que Portugal pode ser bom sim, dependendo da situação, mas também pode ser ruim. Se você tem uma qualidade de vida já no Brasil, se você tem um emprego fixo, com um bom salário, você já está tranquilo, talvez não seja o caso de você se mudar para Portugal agora. E por que eu digo isso, pessoal? Porque Portugal, apesar de estar na Europa, é um país economicamente fraco, é um país que vive muito ainda do turismo. Você não vai chegar aqui em Portugal e arrumar um emprego que você vai ganhar horrores, que você vai se dar bem e vai sair viajando. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas que se mudam para cá, que vêm do Brasil para cá, pegam aquele serviço que a gente fala de segunda mão, serviços com uma qualidade um pouco questionável. Então, por exemplo, você vai trabalhar em construção, você vai trabalhar em restaurante, talvez em hotéis, esse tipo de serviço, faxina e afins. Então, pessoal, pondera se é realmente isso que você quer. Eu não estou falando para você não vir para Portugal. Eu super recomendo, inclusive, você que é bolsonarista, lulista, ista que for, se você tem interesse, se você gosta da ideia de mudar de país e morar em Portugal, vá atrás. Acho que é super válido. Não pela parte política, obviamente, que você está falando besteira. Se identifica aí primeiro com um país que você politicamente concorda, talvez essa seja a sua melhor opção. Mas se você acha Portugal um país bom, por que não? Venha para cá e veja por si só se realmente é bom ou não. Mas Portugal tem os seus problemas. Então, como eu falei, o clima também não é tão agradável para quem não gosta de frio. Inclusive, a gente está entrando no friozinho, época boa de fazer umas viagens, tomar um bom vinho. Mas aí, pessoal, o que eu queria trazer para vocês é isso. Eu vejo, inclusive, vídeos de pessoas zoando aí na internet. Tem um vídeo que eu postei nas minhas redes sociais. Tinha uma brasileira que mora aqui em Portugal zoando bolsonarista, ela não venha pra cá porque aqui é a favor do aborto. Então eu resolvi fazer isso só para falar um pouquinho que, sim, pessoal, Portugal é um país de esquerda, é um país tecnicamente hoje socialista. Então pondera bem, estuda direito aí, vê se realmente é uma situação boa para você se mudar, porque às vezes você está de novo numa boa situação no Brasil, chega aqui em Portugal e dá de cara com essas pessoas fumando maconha, essas pessoas mais progressistas, vamos dizer assim. E aí pode te atrapalhar e pode deixar você um pouquinho borocochô, beleza? O vídeo de hoje é isso, pessoal, vídeo rápido. Se você tem aí algum comentário relevante, importante, que não seja xingamentos ou até crítica, pode deixar aí no comentário, eu respondo a 100% das pessoas. E óbvio, pessoal, se você está assistindo o vídeo ainda não é inscrito no canal, eu não costumo falar muito sobre política, de vez em quando a gente traz um videozinho ou outro, mas eu falo muito sobre a área de TI aqui em Portugal, viagens pela Europa, área de estética. Para quem não sabe, eu sou casado, minha esposa tem uma empresa aqui em Portugal, mais voltada para essa área de estética, laser, fisioterapia, então de vez em quando a gente traz alguns vídeos assim. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere aí se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima vez. Fui!